Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, os presentes aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. Eu queria abordar duas situações que aconteceram no domingo e na segunda-feira, que eu acho que foi um ganho muito grande aí para a população de Poços de Caldas. Primeiramente, queria me reportar a assinatura que foi feita no domingo, lá na pista de skate da Zona Sul, a ordem de ser dando a ordem de serviço para a construção da pista de skate ali no Parque Municipal. Então, é um investimento aí na ordem de R$550 mil, e segundo as informações até dos meninos, os especialistas do esporte, dizendo que seguramente ficará entre as 20 melhores pistas do nosso país. Então, o tamanho do investimento, né, aqui tantos vereadores já fizeram a menção do abandono que estava aquela pista de skate, depois a reforma, o tempo que demorou, mas agora a ordem de serviço assinada e, segundo me consta, o pessoal já tinha iniciado os trabalhos lá. Então, acho que é um esporte que vem crescendo, que vem atraindo muitos jovens. Nós tivemos lá na assinatura, na Zona Sul, e a gente percebe de todas as, desde crianças até jovens, pessoas mais adultas, ali desfrutando daquele espaço lá na Zona Sul, e um esporte que cativa as pessoas, né? Então, foi uma conquista muito grande para Poços de Caldas, essa construção dessa pista de skate com essa grandeza. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é justamente a inauguração da UBS lá do bairro Santa Rosália, né? E uma UBS que a gente que teve lá, estava lá o vereador José Maria, o vereador Joaquim Alves, o vereador Paulo Tadeu, e a gente conhecendo, olhando, viu o equipamento que está sendo oferecido àquela comunidade, né? A gente sabia do acanhamento da anterior e o esforço que foi feito, né? E agora aquela região está sendo contemplada com equipamento muito bom, né? E a gente percebe a alegria da população lá no dia dessa inauguração em relação ao equipamento que estava sendo entregue. Então, era bom aqui, precisava citar que ali vai atender o bairro Santa Rosália 1 e 2, Parque Primavera, Jardim Brasil, Residencial Torre, Nova Primavera, Santana do Pedregal e Jardim dos Estados. Quer dizer, um equipamento muito, muito bom. O vereador Rogério Andrade, o senhor que é médico, sabe da importância, né, de uma unidade bem equipada, bem a serviço da população. Então, eu queria também ressaltar que o prefeito Heloísio, ao assumir essa administração, ele terminou 2 UBS, que administrações passadas iniciaram, ele terminou, e já inaugurou 6 UBS. E tem mais 2 para serem inauguradas, né? Então, eu acho que a saúde está sendo contemplada com belos equipamentos. A gente sabe das dificuldades da questão da saúde, por mais que se investe, a demanda é realmente muito grande, e Poços de Caldas, por ser uma cidade polo, além de todos os desafios urbanos do nosso município, nós ainda temos, né, a atenção com as cidades da região. Então, eu queria, nessa minha fala, parabenizar realmente o prefeito por essas 2 conquistas, a construção dessa belíssima pista de skate, seguramente entre as 20 melhores do nosso país, e também desse novo equipamento de saúde, essa UBS do Santa Rosália, que eram quantos usos de tribuna aqui foram abordados, a necessidade de que ali, naquele local, tivesse um equipamento da magnitude que foi entregue lá. Então, a minha fala era justamente isso. Parabéns à população de Poços de Caldas que recebeu esse equipamento, a UBS, e dentro de pouco tempo,
a pista de skate. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério Carrilho. Vereador professor Flávio pediu a retirada do nome dele. Vereador Antônio Carlos Pereira. Não? Não, tirou, estou falando. Ele mandou. Não, por favor, vamos falar, porque estão dizendo aqui que eu falei que não tirou. O senhor tirou ou não tirou, professor Flávio? Obrigada. Não, não é. Não, eu estou falando que tirou, falo que não tirou. Vereador Antônio Carlos. Mas tem que acreditar no que eu falo, vereador. Senhora presidente, nobres colegas, eu queria também começar parabenizando aqui a atual administração pela escolha do servidor Marcos Salles para ocupar o cargo de secretário de Serviços Públicos, um profissional do mais alto gabarito, há muitos anos na prefeitura, já ocupou esse mesmo cargo em outras administrações. Então, de público aqui da tribuna da Casa do Povo, desejo boa sorte ao Marcos Salles, a toda a sua equipe, e que ele possa realmente melhorar o aspecto visual da nossa cidade, que tem muitos pontos aí, infelizmente ainda, uma quantidade muito grande de mato, sujeira e tudo mais. Mas eu tenho certeza que a equipe lá dará conta do recado. Eu queria falar aqui, senhora presidente, já está pronto aí um requerimento, pedido de informações. Sábado de manhã, estava conversando com uma senhora e ela me relatando a dificuldade de material para a realização de exames. Ela é lá da região do Jardim Country Club, vereador Luiz Carlos. Segundo ela, 2 meses não tem material para coleta, né, para exame. E é uma coisa que complica, né, o setor de saúde, principalmente do público feminino. Lá no... ginecológico. Eu não sei o nome que dá, né? Ginecológico. Exames das mulheres. Então, várias pessoas também já reclamaram, né? E eu faço aqui de público a observação. Queria também dizer de um problema que está causando aborrecimento aos associados do Country Club. Eu tenho, pelo Anderson, uma admiração, mas ele, com toda a vênia, vereador Zé Maria e nobres colegas, ele foi profundamente infeliz no contato lá com alguns associados do Country que queriam jogar tênis e uma bomba estava avariada, estragada, e ele falou: vocês vão jogar tênis em outro lugar, vocês não pagam, não sei o quê, entendeu? Dirigindo-se dessa forma, e está gravado, aí eu tenho o áudio gravado, eu não estou falando, não estou colocando aqui porque eu acho que nem vale a pena. Mas faço um apelo ao Anderson, que é o seguinte: o servidor público ele tem que tratar bem o público, seja em qualquer situação. Né? Ele falou: isso aqui tem que acabar com essa quadra de tênis, vamos construir aqui 2 quadras de futebol society que dá muito mais lucro, que é muito mais interessante. Olha, quem é o administrador para ter esse tipo de iniciativa? Isso aí cabe ao chefe do executivo, com a sua equipe, né? As quadras de tênis do Country Club, elas são um orgulho para a Poços de Caldas. De quantos anos, quantos eventos dessa modalidade já foram realizados ali, né, vereador Jonei? Elas são um orgulho para a Poços de Caldas. Então não é assim, vou acabar com isso e aqui vai virar quadra de futebol society. Então, vamos devagar. Eu até estava lendo uma postagem agora do ex-secretário de Esportes, Albert Mareca, porque o assunto pegou fogo aí, as pessoas envolvidas ficaram injuriadas, vereador Rogério, com toda razão. Olha, a bomba está estragada, vamos chamar aqui alguma pessoa para consertar. Não tratar dessa forma. Vocês vão jogar onde vocês quiserem, vai jogar lá no Tênis Center, está aí gravado. Então eu lamento profundamente a atitude do senhor Anderson, que é o administrador lá do Country Club, relacionado com a Secretaria de Esportes. Tenho certeza que um servidor não pode tratar o público dessa maneira.
Então, eu queria também relatar aqui que nós recebemos... Vereador Lical, o senhor sempre comenta aqui sobre respostas de pedidos de informação. Olha aqui, nobres colegas. Nós apresentamos aqui um requerimento sobre problemas no telhado da creche lá do Primavera, a Sei Manuel Alfaia. E a senhora secretária de Educação, a quem eu prezo muito e respeito, mas ela foi, olha, é de conhecimento da atual administração a existência de problemas no telhado da Sei Manuel Alfaia. Existem outros problemas naquela unidade escolar? Aí ela responde, sim, já recebemos ofício para reparo no telhado e manutenção nas calhas. E nós vimos que não tinha manutenção nenhuma, porque a creche foi alagada em várias vezes quando estava chovendo. Qual é a possibilidade de que sejam realizadas obras e melhorias no Sei Manuel Alfaia? Já enviamos solicitação para a Secretaria Municipal de Obras para que seja dada a ordem de serviço à empresa responsável por esse tipo de serviço. Por enquanto, não temos cronograma fechado para execução dessa intervenção. Gente, que descaso com o requerimento, com a Câmara e com a população também lá do bairro Primavera. Por enquanto, não temos cronograma para a execução dessa intervenção. Lamentável, lamento, viu, professora Maria Cláudia, esse tipo de informação. E eu recebi também aqui, nobre líder, vereador Paulo Tadeu, uma resposta lá daquela área da Avenida Vereador Edmundo Cardito. Nós já debatemos aqui em várias oportunidades e eu passei lá no final de semana, está só aumentando cada vez mais. O vereador Lical também se preocupa muito com aquela situação lá. Então nós perguntamos aqui quem é o proprietário da área. O proprietário da área é a contribuinte Florência Chua Ti Pena. Pena, não é brincadeira não, viu, vereador Lical? Ti Pena. Segue em anexo cópia do relatório cadastral do imóvel. A prefeitura tem conhecimento da ocupação daquela área? Foi realizada alguma vistoria e tal? Sim, a fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos. Curto e grosso. Quais providências foram tomadas em relação ao uso do terreno como depósito de recicláveis? Existe permissão para tal atividade? Aí, responde aqui o ex-secretário José Muniz Alves, o proprietário do terreno foi notificado e autuado pela fiscalização de postura por infração aos artigos tal. O mesmo não possui autorização da prefeitura para ocupar ou exercer atividades com recicláveis no local. Então tem aqui, nobre líder e senhores vereadores, um auto de infração de multa de R$ 870. Então a prefeitura agiu, muito embora eu ache a multa muito pequena, pelo problema que está causando ali, e a notificação que foi feita no dia 11 de fevereiro, agora passado. Eu não me lembro de quando é que é o nosso requerimento. Então é uma área enorme, 76 mil metros quadrados, está aqui, ué. Só se eu não estiver errado. Área total do terreno, 76,145, não é isso? Está aqui, ué. É isso mesmo, só se eu estiver lendo errado aqui. Fração ideal, 76,145. Valor venal, R$ 142.363,94. Então, estou relatando aqui porque é um problema que incomoda a todos nós. E eu queria, só para terminar, senhor presidente, hoje o tempo vai sobrar, porque alguns vereadores estão abrindo mão. Hoje de manhã eu ouvi um relato de uma empresa de transportes, que ao chegar em Poços de Caldas, ali na região do Chiqueirão, viu, vereador Lical, vereador Rogério Carrillo, uma prática que a gente via lá perto de Campinas antigamente, bandidos, assaltantes, jogando pedra no para-brisa com o objetivo de assaltar. Isso aconteceu com o veículo da Translar ontem à noite. Por pouco não aconteceu uma tragédia e os bandidos, eles esconderam no mato ali perto da fazenda Chiqueirão. E queria relatar também o caso que nós já discutimos aqui, susfácil, o requerimento do vereador José Maria. Hoje uma senhora estava na UPA, 64 anos, dona Maria Inês, com um problema sério de saúde, não conseguia vaga na Santa Casa de jeito nenhum. Então é uma situação preocupante
que a gente espera que possa melhorar, sem dúvida alguma. Muito obrigado por nos ouvir aqui atentamente. A todos. Boa noite. Obrigada, vereador Antônio Carlos. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores presentes, eu queria aproveitar esse tempo. Eu gostaria de ter estado aqui no início da sessão, não pude fazê-lo, e eu queria aqui comentar a morte de um grande amigo e uma pessoa muito conhecida em Poços, faleceu hoje pela manhã, o seu Oswaldo Sampaio. O seu Oswaldo Sampaio, uma pessoa de uma trajetória muito bonita, muito interessante. Começou a vida aí nos tempos ainda dos cassinos, e muito simpático, muito comunicativo. E depois que, com o fim do jogo, ele comprou uma pequena pensão, depois se tornou um hoteleiro até importante. Ele foi proprietário do Hotel Glória, do Hotel Modelo, do Hotel Esplêndido. E uma figura muito participativa, sobretudo no âmbito da maçonaria, onde atuou praticamente durante toda a sua existência. Faleceu aos 95 anos e ele só deixou de frequentar a maçonaria depois que ele passou a ter dificuldade de locomoção mais recentemente. E também pela sua disposição, integrou o Conselho do São João da Escócia, e ele nos deixa hoje, deixa uma filha. Já havia perdido um filho de criação há alguns anos atrás. Deixa uma filha e uma neta. E a esposa, Dona Ofélia, com quem foi casado por quase 65 anos. Então, um momento para registrar uma pessoa que, embora não tenha ocupado cargos públicos, foi de uma importância muito grande, né, para Poços, pelo seu empreendedorismo, pela sua disposição em participar e, enfim, pela alegria de viver. Pode-se dizer do seu Oswaldo que foi um homem que viveu bem. Eu queria também fazer um comentário aqui para roubar um tema que é muito caro ao vereador Rogério Carrillo. O vereador Rogério Carrillo, com alguma frequência aqui, ele falava dos exageros das blitz da Polícia Militar. Eu acho que a chamada Lei Seca foi um avanço muito significativo, mas algumas questões chamam a atenção da gente. Sobretudo, a intensidade, vereador Rogério, das blitzes na Zona Sul. Me parece que foge um pouco da normalidade a quantidade de blitz que se faz entre o centro de Poços e a Zona Sul. É evidente que, se as pessoas são pegas, não importa em qual região. Mas essa intensidade me parece discriminatória. Até porque, quando há shows, as blitz não se realizam. Então, me parece que é mais um cerco de ida e não um cerco de volta. Eu entendo que a Polícia Militar deveria reconsiderar esse tratamento, que eu digo que provavelmente não seja intencional,
mas um tratamento discriminatório em relação à população da Zona Sul. É um povo operoso, é um povo trabalhador, é um povo dedicado, é um povo que tem uma identidade regional muito forte, que defende as coisas que entendem devam ser defendidas em nome de toda a comunidade. E eu quero aqui prestar a minha solidariedade aos moradores da Zona Sul por esta, a meu ver, a meu juízo, por esse tratamento seletivo, vamos dizer assim. Então, fico aqui nenhuma crítica à necessária fiscalização, mas uma crítica à distribuição dessa fiscalização, que tem um foco desnecessariamente forte nos moradores da Zona Sul. Queria, para concluir, fazer também um comentário sobre a inauguração da Unidade Básica de Saúde lá do Santa Rosália. Isso vai se constituindo numa grande rede de atenção primária da saúde em Poços. O fato de ter essa administração concluído 2 unidades básicas iniciadas nas administrações anteriores, ter construído mais 6 e equipado, concluir e equipar, construir e equipar, e estar construindo e equipando mais 2, isso significa que nesses 4 anos nós tivemos a construção de 10 unidades básicas de saúde, contra início de construção de 2 nos tempos anteriores. Isso demonstra uma compreensão muito clara do papel da atenção primária na saúde. Uma unidade básica dessa é capaz de resolver de 80% a 85% dos problemas ali mesmo no local. Tem uma grande capacidade de resolutividade, o que distensiona as demais instâncias de atendimento de saúde. Então, deixo aqui, importante dizer também, que 8 unidades básicas, mais 2 que serão entregues, e isso tudo feito também num período em que se realizou concursos públicos, se realizaram concursos públicos e se regularizaram todas as relações de trabalho no âmbito das estratégias de saúde da família. Então, deixo aqui registrado os meus cumprimentos ao chefe do Executivo. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet. O meu assunto hoje vai parecer até estranho, porque parece que não é realmente um caminho. Mas nós estamos aí, né, com essa observância agora da água demais em janeiro e uma água que está rareando agora. Inclusive hoje, aqui o alto, aqui onde eu moro, estava sem água. No período do almoço aqui, do horário de almoço, nós ficamos sem água, e segundo o DEMAI, que religaria a água, não sei informar o motivo. E também a questão, até porque, como o vereador Antônio Carlos falou que temos um novo secretário de serviços públicos, não é? Muito importante, porque a margem do nosso ribeirão aqui, da Avenida João Pinheiro, realmente apresenta, não é, quedas constantes ali, já está visível, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada para nós assistirmos aquilo ali, né? E a questão do monotrilho que voltou. Então, onde tem algumas partes ali do monotrilho, equipamentos do monotrilho, está sendo feito ali uma base de contenção, não é? Mas há outras partes ao longo do João Pinheiro que está desmoronando,
E até agora nós não estamos assistindo, nós não estamos vendo nada. O rio continua nessas condições que nós já falamos aqui, e era uma coisa necessária que pudesse ser limpo. Então, que a água não nos pegue novamente, né? Ou a falta de, ou o excesso de. Então, nós precisamos tomar cuidado. E também esse equipamento do monotrilho, que virou realmente, de anos para cá, né, uma situação inacreditável. Foi um caso aí dos jornais desses últimos tempos, aí, falando da questão do Ministério Público, falando da questão contratual desses empresários, que está aí, à nossa vista. E uma coisa que o vereador Marcos Tadeu, e agora faz tempo que ele não bate, mas precisaria voltar, não bate, mas vem a debater, é a nossa questão do nosso turismo. Poços de Caldas tem um turismo barato, um turismo muito bom, um turismo especial e que precisa realmente que a cidade esteja pronta, que a cidade sempre esteja pronta para esses turistas, que nós sabemos que mais da metade, 70%, vem aqui do estado de São Paulo. Então, uma atenção aí às margens da Avenida João Pinheiro, um questionamento que a gente faz sobre o monotrilho, que é importante, os nossos espaços aí de turismo que precisam e que já foram aqui amplamente debatidos, são condições, são fatos que as pessoas têm perguntado, porque é na hora da crise que as pessoas querem realmente reativar. Poços de Caldas tem apresentado um número de desempregados crescente, nós temos assistido o fechamento de lojas, e é uma coisa muito difícil isso, é muito duro, porque independente se paga imposto, antes de tudo gera empregos, antes e primeiramente, gera emprego, que é renda familiar de muita gente aí. E dessa vez não há marola, há uma crise. Poços de Caldas precisa, tanto o município em si, que seria pelo viés do turismo, para uma atração maior, pelas essas medidas que estão sendo tomadas com a vinda de empresas. Nós, inclusive, temos um convite amanhã de uma empresa, que deixo aqui os cumprimentos, não é? A inauguração da empresa Nutrilho no Distrito Industrial, e realmente as condições necessárias para que também nossa cidade possa enfrentar com calma, né? E com... Não sabemos como, não tenho medida, adoraria ter essa medida econômica para falar com vocês, mas uma atenção que nos é necessário nesta hora tão difícil pelo qual o país como um todo, país, estado e município, e no caso específico, Poços de Caldas, passa. Muito obrigada. Obrigada, vereador Maria José. Vereador Marcos Tadeu. O Celso. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente. Presidente, o que me trouxe à tribuna hoje foi, novamente, as respostas aos requerimentos que a gente faz. Fiz um requerimento à Secretaria de Serviços Públicos pedindo um balancete financeiro que o coordenador ali da funerária faz, para saber qual a situação da funerária hoje. Eu já acompanhei ele fazendo isso, ele faz um trabalho até bacana, e ele manda mensalmente isso para a prefeitura. E era isso que eu requeri. E a minha resposta contendo pedido de informações sobre balanços financeiros dos serviços funerários municipais, cumpre informar que as receitas e despesas do referido setor são processadas através do Departamento de Contabilidade e Controle Financeiro e integram o balanço geral da Prefeitura Municipal, não havendo balanço individualizado daquele setor. Tem sim, que eu já vi ele fazendo. Cumpre-me esclarecer ainda que os controles e anotações efetuados naquele serviço são elaborados de forma precária, sem observância das normas técnicas de contabilidade pública, em circunstância passível de gerar prejuízos e desvios, como os que estão sendo apurados através de processo de sindicância instaurada. Tal. Por fim, antecipo-me a conclusão do citado processo administrativo, já podemos informar que foram apurados significativos montantes desviados daquele setor,
o que indica a necessidade de modernização de seus procedimentos e, quiçá, a sua concessão à iniciativa privada. Eu tinha pedido os balancetes, né, financeiros, aí ele deu uma resposta mais ampla, não mandou os balancetes, mas deu uma resposta mais ampla, e fala da necessidade de modernização. Concordo, tem que ter uma necessidade de modernização. Mas não modernização ou terceirização. Acho que no caso ali, uma modernização do setor é só a informatização do setor, é não deixar os funcionários terem contato com o dinheiro, informatizar o setor. Acho que sana todo o problema da funerária, não precisando fazer a terceirização, o que eu condeno. Eu concordo com a informatização, a modernização do setor e a informatização do setor. Acho que resolveria bem o caso. Um outro requerimento que eu fiz, presidente, que não foi um ofício que eu fiz ao DEMAI, e aqui eu agradeço ao diretor, doutor Laíra Assis, pela presteza, porque geralmente demora muito as respostas, esse ainda mais que era ofício, que nem vem resposta, mas o Alair ele fez questão de responder o ofício em tempo e responder a mim. Eu fiz um pedido lá na Avenida Europa, tem uma bica, onde grande parte da população do bairro Santa Maria pega água ali. Muita gente mesmo pega água naquele local. Tem horas que fica fila de pessoas para pegar água naquele local. E eu fui questionado da qualidade daquela água. Eu fiz um ofício ao DEMAI pedindo para que fosse feita a análise daquela água e a colocação de uma placa no local indicando o resultado da análise, as qualidades físico-químicas da água. A resposta que veio para mim é assim: em atenção ao ofício, informamos que após a análise da água da mina da Avenida Europa, ficou caracterizado que a mesma não atende os padrões de potabilidade. A água não é potável. Todo mundo pega água lá e a água não é potável. O DEMAI fez a análise e a água não é potável. Informamos ainda que a intervenção no local pelo DEMAI, como sugerida pelo nobre vereador, não é atribuição dessa autarquia, e sim da Prefeitura Municipal, através do DMA ou Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Então o DEMAI fala que a água, eu pedi a análise da água e a colocação de uma placa para mostrar como que a água é. O DEMAI me responde que a água não é potável e que a colocação da placa não compete a eles, eu peço para outro local. Gente do céu, nobres vereadores, isso aí é um caso de saúde pública. Muita gente pega água naquele local. Isso aí deveria ser obrigação avisar a população que aquela água não é potável. Porque hoje, enquanto a gente estava em sessão, quanta gente pegou água e está consumindo água naquele local. E o DEMAI já sabe que a água não é potável. É obrigação colocar uma placa. Vou fazer, como pede aqui, vou fazer o outro ofício, ao DMA ou Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Mas isso aqui é um descaso com a população, um caso grave de saúde pública. A pessoa está tomando aquela água pensando que é uma água potável e não é. E é de conhecimento do DEMAI que a água não é potável e que todos tomam ali e eles nada vai fazer. Isso é um caso, não um caso, é um descaso com a população. Um caso grave de saúde pública. Por fim, presidente, um fato que me contaram agora nesse final de semana, uma loja ali na Rio Grande do Sul, vereador Lical, uma loja bem movimentada ali no Rio Grande do Sul, parou o carro do vice-prefeito, parou em fila dupla ali, buzina, a moça corre, leva lá o produto lá no carro, coloca e leva a maquininha para passar.
e ela fala, ô, senhor vice-prefeito, faixa amarela, nós já pedimos a faixa amarela aqui, para o senhor fazer carga, descarga, facilitar a pessoa vir carregar o carro, para o senhor não ficar aí parado em fila dupla, que não pode. Hoje o pessoal está multando bastante aí. Pensando. O senhor está parado em fila dupla, não pode isso aí. Ele falou assim, eu vou conversar no Demutran, vou conversar isso aí. E ela falou assim, nós já pedimos, eu já pedi para a vereadora. Ele falou, opa, vereador não manda nada. Você pede é para mim, vereador não manda nada. Olha como é que a gente está, vereador legal, olha como é que a gente está desprestigiado pelo vice-prefeito do município. Obrigado, presidente, boa noite. Com a palavra, a vereadora doutora Regina Cioff. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quem nos assiste pela internet, hoje eu entrei com um pedido de informação. Mas como eu não posso discutir os pedidos de informação, mas eu queria passar algumas situações para os senhores aqui. Pedido de informação em relação às termas, ao balneário e o teleférico, que é até assunto de muitos vereadores, né? Qual que foi o objetivo do meu pedido de informação, que foi do ofício 86 de 2016? Foi saber efetivamente as despesas e as receitas advindas das atividades, tanto das termas, quanto do balneário e também do teleférico. As respostas vieram bastante incompletas, apesar da boa vontade do secretário, mas elas vieram bastante incompletas. Mas algumas situações aqui já começam a nos preocupar, com as respostas encaminhadas aí pela Secretaria de Turismo. Os serviços executados nas termas, Antônio Carlos, geraram em 2015 uma receita de quase 1.984.000. Do balneário Mário Mourão, isso é interessante vocês saberem esses números, de 137.000. Totalizando aí, entre o balneário e as termas, R$1.122.000. Portanto, as despesas desses serviços, que vieram de uma forma incompleta a resposta, incompleta, portanto, deve ser mais, foi da ordem de 1.226.000. Então, demonstra um déficit aí de R$100.000. Sem falar que a CIP, que eu falei aqui a semana passada, ela é que paga a energia elétrica das termas em torno de R$100.000. Então, nós temos um déficit, se os senhores fossem computar a energia elétrica também como despesa, o que seria correto, na minha opinião, de R$200.000. As despesas com o pessoal nas termas, em torno de R$83.000. Incompleto, veio respostas incompletas, portanto, as despesas, com certeza, com o pessoal, é uma despesa maior. Mas não foi computado, no meu pedido de informação, na resposta, aliás, material de consumo, toalhas de banho, higienização, lâmpadas, enfim, os sais de banho e tudo mais. E nem a energia elétrica também não foi computado. Mas hoje nós sabemos que a CIP, ela paga a energia elétrica, inclusive da Câmara Municipal. Né? São levantamentos que nós estamos fazendo, além de pagar festas, sanfoneiros, essas festas de época e tudo mais. E hoje a CIP, próprio Deon falou, me disse, que não deve estar em torno de 1 milhão apenas. Então, daqui a pouco, não vai dar para pagar mais os próprios públicos, que vocês lembram que eu mostrei aqui,
8 milhões nesses últimos 4 anos. Então, é uma situação que nós temos que olhar com muita atenção, senhores vereadores. Olhar com muita atenção. Nós temos que pedir aí ao prefeito, ao executivo, fazer um encaminhamento para que ele possa, que nós possamos estar acertando, deixando esta lei de forma constitucional, porque a Constituição não diz a Constituição, embora a lei municipal diga, no seu artigo 7º, que pode, sim, pagar a energia elétrica dos próprios públicos e também de associações, entidades. Isso, a lei diz isso, mas a Constituição não diz isso. Então, eu acho que, a partir do momento que nós estamos constatando que existe algo que é inconstitucional, cabe a essa casa cobrar o Executivo para que nós possamos tornar a lei constitucional. Então, está aqui feito meu alerta na tribuna desta casa, já falei para os senhores isso em reunião, estou aqui deixando documentado essa preocupação. Interessante também aqui, que a média mensal de frequência de pessoas que utilizam o serviço das termas também diminuiu. E o número de funcionários é um número de funcionários grande, alto, robusto, para menos frequentadores, vamos dizer assim. Tem um número aqui, há 20 anos atrás, chegava a passar até 20 mil pessoas por mês, vereador Lical, lá. 20 mil pessoas. Né? E, além de tudo, né, os funcionários ainda recebem horas extras. Horas extras. E aí merece uma atenção muito grande dessa casa, um estudo muito grande. Quer dizer, diminuir receita, funcionários, hora extra, enfim. São as respostas que nós estamos recebendo e também questionamos em relação às banheiras, né? Que parte das banheiras, parte dos serviços não estão disponibilizados. Não foi informada ainda outras coisas em relação à ducha circular, a ducha sauna masculina e feminina, como é que está funcionando. Então, diante dessas colocações, nós fizemos hoje novamente um outro pedido de informação, pedindo aí os esclarecimentos, por que tantas horas extras, né? Se o movimento, inclusive, está bem menor quando comparado com anos anteriores. Então, e aí, mais uma vez, quero deixar aqui, até torres de TV, vereador Paulo Eustáquio, está sendo paga com dinheiro da CIP. Torres de TV. Isso é muito sério, porque quando nós aqui pedimos segurança, melhorar a iluminação pública, trocar as iluminações para que a gente possa ter mais segurança, menos promiscuidade, não tem recurso. Né? Então, eu gostaria de dizer aos senhores que, se os senhores quiserem, em conjunto, fazer um encaminhamento ao Executivo para que ele possa estar encaminhando o substitutivo para acertar essa situação, eu farei sozinha. Mas eu gostaria até que esta casa entendesse e observasse o que eu estou aqui falando. Nós estamos falando de constitucionalidade. Constituição. Nós temos que dar o exemplo de observarmos a Constituição e a legalidade. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora doutora Regina Sioff. Parabéns pelo pronunciamento. Recados? Recados? Não? Verificação de quórum. Verificação de quórum. Quem? Pastor Valdir justificou a saída dele.
Sem recados, então, né? Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional.